das fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que servem chuvas de bênção. Ouça a voz, este dá escape e livramento. Glória a Jesus. Chegou a hora de nós ouvirmos a palavra de Deus. Quero chamar o pastor Rogério Silvério, nesta noite, ao porta-voz da palavra de Deus. O presbítero José de Castro vai estar orando, nós concordando, entregando o servo do Senhor nas mãos de Deus. Glória a Deus. Querido Deus e eterno Pai, Senhor amado, aqui está teu filho, Deus, que está incumbido nesse momento de trazer o recado do Senhor para a tua igreja. Ó Deus, usa, ó Deus, de uma maneira toda especial, uma maneira poderosa, e que nós, ó Pai, possamos estar com nossos corações abertos para receber a palavra do Senhor nesta noite, ó Pai, e que nós possamos, ó Deus, guardar em nosso coração, praticar, ó Deus, aquilo que estaremos aprendendo nesta noite. Usa, ó Deus, com poder, com toda a glória, é que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, igreja. Gentileza, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos. Vamos ler o versículo 65. Capítulo, é o quarto capítulo, é o rol assim, dos capítulos maiores do Novo Testamento. Ele é o quarto capítulo, porque tem muitos versículos. Capítulo 6, versículo 65. E dizia, amém, igreja? Posso ler? E dizia, por isso, eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos de seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém, igreja? Pode se assentar, por gentileza. Vamos falar nessa noite sobre ser renovado pela palavra de Deus. Pastor César diz assim no início da sua oração, da sua fala: saiamos daqui nessa noite renovados pelo poder da palavra de Deus, porque há poder no nome de Jesus. Aleluia! A palavra de Deus, quando ela é proclamada, quando ela é lida numa igreja com autoridade, por si só, ela já tem poder de quebrar todas as barreiras, aleluia! Porque as palavras do Senhor são palavras de vida eterna. Quando nós lemos todo esse contexto do capítulo 6, capítulo com vários versículos, a gente olha para ele e vai vendo o que está acontecendo com Jesus naquele dado momento. Para a gente entender por que Jesus, o que estava acontecendo tudo. Essa palavra nos confronta. Essa palavra traz para dentro de nós. Se a gente de fato sabe a quem nós servimos, quando as coisas não estão indo bem. O seu momento de luta, o seu momento de batalha espiritual. Quando tudo está confuso para você. Quando você não tem uma direção. Quando você está chorando, quando você está entristecido, mas eu digo para você,
que Deus é contigo, porque a palavra dele, ao ser proclamada, não volta vazia. Então Deus conhece a sua dor, Jesus conhece o seu sofrimento, Jesus conhece a sua história, Jesus sabe dos seus lamentos, ainda que você não fale, ainda que você não fale para ninguém, mas Deus olha para dentro de você, perscruta seu coração. Isso que Jesus fazia o tempo todo quando estava com os discípulos, quando ele estava pregando, quando ele estava falando. Ele sondava o coração das pessoas, o âmago da pessoa, ele olhava para cada pessoa como um ser único, como um ser individual, e que necessitava da sua palavra para ser salvo. Por 5 vezes Jesus disse nesse mesmo capítulo: e eu ressuscitarei no último dia. E eu ressuscitarei no último dia. E eu ressuscitarei no último dia. Jesus virá, em breve voltará, e nós estaremos preparados para ir com Ele. Aleluia! Jesus, nesse início desse capítulo, o apóstolo João narra para nós a primeira multiplicação dos pães. Jesus começou a fazer muitos milagres, muitas curas, muitas libertações, resgatando muitas vidas, vidas que estavam perdidas. E ainda é assim no dia de hoje. Nada mudou, porque Jesus é o mesmo hoje, ontem, sempre, eternamente. Ele é o princípio e fim, aleluia! Ele está aqui. Ele está aqui. Jesus chega com seus discípulos naquela grande multidão, não como essa que nós estamos aqui nessa noite, mas no mínimo 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. E fala para Filipe que a gente vai dar para esse povo comer. Imagina, evangelista Derlei, onde você vai arrumar pão para todo mundo, qual padaria vai fazer 5.000 pães para você? Agora. Mas a Bíblia diz que Jesus falou isso para experimentá-lo, porque Jesus sabia muito bem o que ele ia fazer, mas ele estava experimentando os seus apóstolos, os seus discípulos, para saber qual a fé deles. Filipe fala: nem 200 dinheiros dá para comprar pão para esse povo, para pelo menos comer um pedacinho. Jesus então ordena: separa eles, manda eles sentarem. Aí alguém aparece com 5 pães, 2 peixinhos. Jesus então abençoa aquele alimento. E acontece o milagre da multiplicação dos pães. Eu não sei qual é o milagre que você está precisando. Eu não sei qual é a luta que você está passando. Eu não sei o impossível na sua vida. Mas eu digo a você: Deus é o Deus do impossível. Aleluia! Não há outro Deus além do nosso Deus. O Deus que pode fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos. Então Jesus alimenta toda aquela multidão. E ainda sobra 12 cestos. Jesus fala para acolher, para não perder nada. Nessa noite, você não perca o alimento que está sendo derramado no seu coração nessa noite, porque é Deus falando contigo, é Deus mostrando a você, e a palavra vai te confrontar nessa noite, porque Deus tem poder de mudar toda e qualquer situação. Aleluia! Esse mesmo capítulo, no contexto, Jesus manda os seus discípulos: vai caminhando aí. Tem um vento forte, e eles chegam mais ou menos 2,5 km, 25 estádios, longe, distante do mar. Jesus então vai andando sobre as águas, e as pessoas veem Jesus andando sobre as águas, os seus discípulos vêm andando sobre as águas,
O Evangelho de João não narra, mas outro evangelista narra aquele episódio tremendo de Jesus andando sobre as águas, porque Deus é soberano sobre o mar, sobre a terra, sobre o céu. Deus é soberano porque Ele criou todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele são todas as coisas. Andando sobre as águas. O texto em outro evangelho diz que Pedro fala: és tu, Senhor. O próprio Jesus fala para ele: não se assustem, sou eu. És tu, manda com que eu vá até o Senhor. Pedro então toma coragem. Sei qual é a coragem que você precisa tomar hoje. Eu não sei qual é a decisão que você precisa tomar hoje, porque quando nós lemos os textos da Sagrada Escritura, nós sempre temos que trazer para os dias de hoje. Como assim falou o pastor César, às vezes a gente prega até aquilo que a gente nem gostaria, na aula de manhã. Mas é assim, nós lemos no Antigo Testamento, ou Velho Testamento, mas Jesus é o centro de todas as coisas, porque é Ele que está aqui, aleluia, Ele passeia no meio do seu povo, Ele passeia no meio da igreja, é Ele que sai distribuindo bênçãos, aleluia. Pedro toma coragem e vai, andando sobre as águas. Você vai andar sobre o seu problema, você vai passar por cima dessa pedra de tropeço. É isso que eu te digo. Você vai passar por cima desse problema. Você vai passar por cima dessa dificuldade. E Deus é maior na sua vida. Deus é maior. Nas nossas orações, o presbítero falou: tudo transcorre para o bem daqueles que amam a Deus. Mas mesmo Pedro andando sobre as águas, fraquejou. E aí a Bíblia diz que ele começa a afundar. Então esse texto, pastor César, e mais obreiros, é o que mais nos impulsiona a continuar, mesmo quando parece que a gente vai afundar. Porque a gente sabe que Deus vai estender a mão quando eu clamar. Então clame ao Senhor, porque Ele estenderá a mão para você. Ele vai estender a mão. Senhor, estenda a mão para a tua igreja. Ele vai te socorrer. Socorre-me no tempo de angústia. Esse é o que mais motiva o Filho de Deus, eu e você, a saber que quando eu estiver afundando, ou parecer que eu estiver afundando, Deus não vai deixar eu naufragar, não vai deixar eu afundar, o barco não vai afundar, a sua casa não vai afundar, o seu trabalho não vai afundar, porque foi Deus que te deu, aleluia! Não vai afundar, porque Deus que te deu. Seus filhos não vão perecer, seu casamento não vai acabar. Tenha fé, tenha coragem, tenha fé, segura, firme na mão de Jesus. Nessa noite, segure firme na mão de Jesus. Sinta Jesus segurando você. Pedro, então, Jesus acalma Pedro. Vá no barco com ele. Nós somos renovados pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos confronta nessa noite. Jesus começa a falar com os seus discípulos, com as pessoas que estavam ouvindo. Meu corpo é verdadeira comida. Meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida em mim, e eu ressuscitarei no último dia. Isso foi chocante para aquelas pessoas, isso confrontou aquelas pessoas, porque questionavam: quem é Ele, o Filho de Deus? Como assim comida verdadeira? Como assim bebida verdadeira? E as pessoas não aguentaram, e a Bíblia diz que muitos abandonaram a Jesus, e Jesus sabia, porque tinha muitos que estavam seguindo a Jesus
só por causa dos milagres, só por causa do alimento, não estavam seguindo Jesus, porque ainda não tinham entendido que Jesus é o centro de todas as coisas. Então a gente precisa compreender que se a palavra de Deus nos confronta, ela também nos renova. E por que ela nos renova? Primeiro, Hebreus 4:12, ela é uma espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir pensamentos e intenção do coração do homem. A palavra de Deus nos renova por isso, porque ela tem poder de tanto cortar aquilo que é mal, aquilo que é ruim, aquilo que está te atrapalhando na caminhada, aquilo que está te atrapalhando na casa, no seu ministério, aquilo que está atrapalhando você no seu trabalho. A palavra de Deus tem poder de cortar e de penetrar o seu coração e de fazer você curado e liberto, porque ao mesmo tempo que ela confronta, ela nos cura, ela nos conforta, ela nos liberta, porque a palavra de Deus, ela é também suave, ela é um bálsamo para a nossa vida. A palavra de Deus é fonte de cura e de libertação. Jesus sabia que as pessoas não estavam entendendo esse grande mistério. Por que a palavra de Deus, ela é tudo para a nossa vida? Por que ela nos alimenta? Diz, nem só de pão, Mateus capítulo 4, vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. De toda a palavra que procede da boca de Deus. A boca de Deus, a boca de Deus, a boca de Deus é a espada de Jeová, aleluia! Por isso que o Evangelho de Mateus fala, se não me engano, no capítulo 6, versículo 35, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você está aqui nessa noite porque você foi atraído, foi chamado por Deus, pelo Senhor Jesus, porque Jesus disse assim muito bem claro, que nós lemos aqui. Ele disse, eu creio, você também crê, que ninguém pode vir a Ele se não for trazido por Deus Todo-Poderoso. Por isso que Jesus disse, quem vos ouve, diz a seus apóstolos, em Lucas capítulo 10, versículo 19 ou 16, primeiro. Jesus falou para os seus discípulos assim, quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita, mas quem a mim rejeita, rejeita aquele que me enviou, e você não rejeita a palavra do Senhor, por isso você está aqui. Então, se ouvir a voz do Senhor, não endureça o vosso coração nessa noite. Deus quer quebrantar o coração aqui nessa noite. Deus quer quebrantar o seu coração. Deus quer derrubar barreiras nessa noite. Libere perdão. Libere perdão. Termine com esse ódio, com essa angústia no seu coração. Jesus falando com os seus apóstolos, deixou muito bem claro a eles. E disse, por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é isso? Ele falando assim, ninguém pode vir a mim. Ninguém pode vir a mim. E você olhar para dentro de você e pensar assim, Ele me escolheu. O poder, a graça, a revelação aconteceu na minha vida. Eu comecei a abandonar o pecado,
a idolatria, aquilo que era errado, porque o Senhor me escolheu para um grande trabalho, para uma grande missão, e escolheu você, porque a Bíblia nos diz, não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós, aleluia! Ele nos amou primeiro, Ele nos amou primeiro, Ele nos amou primeiro, por isso que a Bíblia fala assim, a ninguém deveis nada, a não ser o amor mútuo. Porque Jesus fala isso, Ele nos amou primeiro, então a gente tem que amar também. Tem que amar também. Jesus diz aos seus discípulos, porque alguns abandonaram Ele e afastaram dele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Isso é uma pergunta de tomada de decisão. Nós temos pessoas entre nós, o que está nos ouvindo, que num dado momento falou assim, eu não quero mais. Se afastou do caminho do Senhor. A gente costuma falar, se desviou, se afastou. E o preço que se paga por não andar com Jesus, por se afastar do caminho do Senhor é doloroso. É sofrimento. É dor na alma. Você quer saber se realmente você foi salvo? Você quer saber se realmente você é salvo? É se quando você peca, sua alma dói, seu coração se entristece, se você sente Deus apertando você, se isso acontece com você, tenha certeza da salvação. Agora, se você não sente dor, se você não sente sofrimento, quando você peca, tome cuidado, põe em ordem a sua casa. Ele virá, em breve voltará. Cuide para que ninguém roube sua coroa. Jesus fala, e vocês, meus discípulos, meus apóstolos, querem ir? Pode ir também com eles. É isso que vocês querem. Jesus bem sabia que entre os 12, haveria de traí-lo. Essa decisão, Jesus disse aos 12, detalhe, ele não abandonou Jesus. Ele ficou com Jesus. Ele ficou no meio dos discípulos, Judas. Ele ficou. Ele não saiu. E aí a gente lembra da lição de hoje, a igreja de Esmina, onde Jesus falou para ela, olha, tem algum dentre vós, não são judeus, são da sinagoga de Satanás. Sinagoga era o local de adoração. Por isso, todos os dias, eu e você temos que pensar na decisão que nós tomamos, porque quando você renuncia, renuncia mesmo. Tem gente que você fala assim lá nas ruas, eu já há muitos anos fui na rua, assim como o Enzo e os nossos irmãos aqui foram, juntamente eu e o Carlinhos, quantas vezes nós fomos. E você fala para você, aceita Jesus? Eu aceito. Mas você renuncia a isso? Não, eu não renuncio. Então não aceitou nada. Porque aceitar a Cristo implica em renúncia. E é preciso orar pelas pessoas. Porque às vezes, não digo sempre, mas às vezes, há demônios opressores que prende. E não só prende só quem está aqui, quem está lá fora, não. Porque quando Satanás não consegue possuir o corpo de um crente, ele oprime a mente do crente com pensamentos negativos, com pensamentos de que é abandonado, que ninguém gosta dele, que ninguém gosta dela, que está sendo rejeitado dentro da igreja. Mas Jesus veio para destruir as obras do diabo. Primeira carta de João 3:8.
Ele veio para destruir as obras do diabo. E num dado confronto que Jesus pergunta a Pedro. Pedro, então, a Bíblia, linguagem de hoje, diz que Pedro fala assim: Senhor, o que nós vamos seguir? Mas aqui Pedro fala assim: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Para quem a gente vai olhar? Para quem a gente vai clamar? A gente tem que levar, nós temos que levar os nossos olhos e dizer assim: elevo os meus olhos, assim como o salmista disse, elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, o Senhor dos exércitos. Aleluia! Olha para a cruz, olhe para a mensagem da cruz, olhe para a cruz, olhe para a cruz, é nela que está o símbolo, a marca sua, a minha marca, a nossa marca, a marca do verdadeiro cristão. Não é olhar para o carro do outro, não é olhar para a vida financeira do outro, é olhar para a cruz. Os discípulos já tinham entendido parcialmente o que Jesus estava fazendo. Não tinham entendido tudo ainda. Porque João, capítulo 14, narra muito bem isso, quando Jesus começa a falar para eles: não perturbe vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Você imagina, está tudo bem entre nós aqui, está muito bom. Agora que nós estamos estendendo o mistério, presbítero. Aí, de repente, Jesus começa a mostrar para ele: as coisas vão mudar. Deus vai mexer com você. Talvez Deus queira mexer com você a partir dessa noite. Eu não sei, mas Deus vai confrontar você para as coisas mudar na sua vida, na minha vida. Deus tem que mudar aquilo que não está bom, porque Deus mexe conosco. Pedro fala assim: a quem iremos nós, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Tu tens palavras de vida eterna. Por isso Jesus disse: tudo passará, céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão, porque são espírito e vida. Aleluia! A palavra do Senhor nos traz vida nessa noite. A palavra de Deus nos revigora nessa noite. Só tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. 1 Timóteo 3,16, é isso, presbítero? Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Inspirada por Deus, e por ela o homem se torna preparado para toda e boa obra. É igual aquela canção de louvor. Não sei se isso acontece com vocês. Você está naquele momento na sua casa, no seu trabalho, não sei aonde. Ou quando não vem uma palavra, vem aquele hino. Você nem sabe por que ele está vindo. Você ouviu tantas coisas. Deus está falando assim: escuta isso. Escuta isso. Escuta isso. Porque a palavra de Deus, ela tem um poder. Fala muito bem claro. Quando me fala a memória, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Ou 4,16, melhor dizendo. Que o homem interior se renova dia a dia. O homem interior se renova dia a dia. Então hoje é dia de renovação. Hoje é dia de renovação. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Mas elas também se renovam todo dia. Não é a palavra de Deus que se renova. Não é a palavra de Deus que se renova. O que renova é a misericórdia de Deus.
E a diferença muito claro, o que é diferença de misericórdia e de graça? A misericórdia eu merecia castigo. E acabamos de dizer, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Misericórdia eu merecia castigo, mas Deus por misericórdia não nos castiga. E o que é a graça? É o favor não merecido. Eu não merecia, mas quis o Senhor Todo-Poderoso, o Deus Supremo, entregar o seu Filho Jesus na cruz do Calvário, para que toda maldição fosse quebrada, porque a Bíblia diz, maldito aquele que é posto no madeiro. Jesus foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, e está vivo entre nós. Aleluia! Está vivo entre nós. Vivo. Vivo. Não sei se o pastor César, os obreiros leram um livro, chamava assim, Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. Você olha e fala, será que ele vai falar só de Satanás? Não. Só falava de Jesus. Só falava de Jesus. Porque quem está vivo no meio de nós é Jesus. Ainda que tenha algumas ações do diabo, Deus é maior. A quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus continua falando, disse Jesus, há um entre vós, que é do diabo. Importante a gente pensar nisso. Eu e você assumimos um compromisso com Cristo. Todo dia, toda hora, somos tentados, somos provados, mas isso faz parte da caminhada de fé. Isso acontecia com Jesus e seus discípulos. Nesse texto nós vemos muito bem claro isso. Jesus falando, eu sou o sangue da nova e eterna aliança. Eu sou o pão da vida. Eu sou o verdadeiro alimento, verdadeira bebida. Por isso que fala Jesus, bebeste da minha água, do seu interior jorrarão rios de água viva. É muito fácil as pessoas nos julgarem, ou julgar você, ou questionar você. Jesus, Ele olha para você. As pessoas julgam, Jesus só olha, um olhar bem fixo em nós. Você imagina Jesus olhando no rosto de Pedro e de seus discípulos, dizendo para eles, e vocês? Quereis também me deixar? E vocês também quereis me deixar? O olhar de Cristo, ele transcende tudo que está na nossa vida, porque a Bíblia nos garante que o amor de Deus, ele nos constrange. E por que ele nos constrange? Porque do olhar de Jesus, ele nos constrange. Não falo de uma forma pejorativa, muito pelo contrário. É que a gente olha e fala assim, mas nossa, por que eu faço isso? Por que eu falei isso? Por que eu fiz aquilo? Deus ainda continua olhando para você com um olhar de misericórdia. E mesmo que às vezes leva umas lambadas, mesmo que às vezes leva correção, porque a Bíblia diz que o pai ama o filho, então corrige. Se Deus está tocando em você nessa noite, pode ter certeza que coisas vão mudar na sua vida, na minha vida. Jesus olha para você nessa noite e Ele diz assim, a você que entrou aqui, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Você colocou a mão no arado? Sim ou não?
Colocou? Está fraco, você colocou a mão no arado, sim ou não? Não olhe para trás. Porque se você olhar para trás, sabe o que significa isso? Quando você está puxando o arado, você tem que estar olhando sempre para frente. Porque se você olhar para trás, é tudo torto. Então, se você olhar para trás, você não vai enxergar as coisas como Jesus quer que você enxergue. Jesus quer que você veja o final, que é estar do lado dele, na Jerusalém Celeste. Jesus quer que você veja o final. E por isso ele fala assim, na carta aos Colossenses, através de Paulo: buscai as coisas que são de cima. Sinta-se renovado nessa noite, pelo poder da palavra de Deus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Quantos foram abençoados com essa palavra, diga amém. Glória a Deus. Meus irmãos, tem alguém nessa noite que ainda não aceitou Jesus e quer aceitar Jesus? Tem alguém nessa noite que está desviado dos caminhos do Senhor, quer retornar para a igreja? Tem alguém no meio de nós que deseja estar firmando os teus passos com Jesus? Tem alguém? Por favor, dá um sinal com a tua mão, nós queremos orar por você. Vem cá, meu filho. Glória a Jesus. Tem mais alguém para Jesus nessa noite? Tem mais alguém que a palavra ardeu no teu coração e precisa? Aleluias, glória a Jesus. Amém, meus irmãos? O presbítero Evandro vai estar orando por essa vida, por esse jovem. Tem mais alguém nessa noite que está afastado dos caminhos do Senhor? E nessa noite, pode orar por ele, presbítero Evandro. Pode orar. Glória a Deus. Maravilha. Queria que a igreja se colocasse de pé, igreja, em nome de Jesus. Aleluias. Nós estamos iniciando mais uma semana de batalha, mais uma semana de luta. Eu quero nessa noite levantar aqui um clamor pela tua vida. Aleluias. Tem alguém que está precisando de uma bênção? Tem alguém que está precisando de uma cura, de uma intervenção divina? Alguém que está precisando de um milagre? Alguém que está precisando de um milagre para alguém da família? Eu quero convidar você a vir aqui na frente. Nós vamos fazer uma oração especial pela tua família. Nós vamos fazer uma oração especial pela tua vida. E nesta semana Deus vai te dar a vitória, Deus vai te dar a bênção, aleluia. Então eu convido você que nesta noite, que é uma oração, nessa noite você que precisa de um grande milagre de Deus, pode estar vindo para frente. Nós vamos estar orando pela tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Deus vai dar vitória para a tua vida nessa noite. Quero convidar os nossos obreiros para estar descendo aqui comigo. E nós vamos estar intercedendo pela vida dos irmãos e abençoando a vida dos irmãos nessa noite. Em nome de Jesus, Deus vai te dar vitória. Você vai ter uma surpresa essa semana. Deus vai te surpreender esta semana com uma palavra. Deus vai te surpreender com uma providência. Aleluia, Deus, Ele é fiel, meus irmãos. E nessa noite, Ele tem um milagre para a tua vida. Amém? Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai. Pai querido, nessa noite nós estamos aqui com as nossas mãos estendidas em favor dos teus filhos, ó Pai. Vai tocando em cada vida nessa noite. Vai alcançando com as tuas misericórdias. Tu és fiel, Tu és soberano. Tu és o médico dos médicos, Pai querido. Tu tem todo o poder, Pai amado, para nessa noite estar entrando com providência. Tu tem todo o poder, Pai querido, para estar livrando, curando, libertando, liberando a bênção do céu. Aquele que porventura adentrou aqui, Pai querido, angustiado, aborrecido, triste por uma palavra, nessa noite, Senhor, nós liberamos a palavra de vitória, nós liberamos a palavra de bênção, nós liberamos, ó Pai querido, nessa noite, as mais ricas bênçãos do céu sendo derramadas nessa noite sobre as vidas que aqui estão. Senhor, derrama o teu poder e a tua graça, Senhor, sobre todos que aqui estão. Oh, aleluia, tu és poderoso, Pai, tu és tremendo em misericórdia.
Ó Senhor, nessa noite derrama a bênção, Pai, sobre a vida da tua filha, Pai querido, em nome de Jesus. Ó Deus, vai tocando agora da planta dos pés, ó Pai, até o alto da cabeça. Tudo aquilo que ela tem lançado aos teus pés, ó Pai, nessa noite. Derrama poder e graça, Pai. Restaura, ó Pai querido. Edifica, Pai querido, o ministério da tua filha nessa noite. Tudo diz Vai que tocando, ó Deus, agora na vida da tua serva, Pai. sua voz me encoraja a Deus, sobre essa família eu oro prosseguir. nesta noite. Sobre a vida do Lucas, ó Pai, da Tainara. Sobre a vida do seu Quando filhinho, ó todos Pai querido, agora em nome de Jesus. Nós repreendemos todo mal e abençoamos este casal. Ó Pai, visita eles, ó Pai querido, na tua casa. Ó Pai, derrama unção naquele lugar. Acampa o teu santo ao redor dos teus filhos. E abençoa, Pai querido, para a E o glória que do diz teu e nome. sobre Em nome de mim Jesus. não Receba a pode vitória nessa se noite. Deus, frustrar. tua serva nessa noite, da planta dos pés. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível